Fala pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Tranquilo? Bom, eu sou o Raí, sou técnico administrativo aqui na SEDES-DF, sou atual presidente da Comissão de Ética, sou advogado também atuante nas causas cíveis e administrativa e tivemos esse desafio de trazer esse tema de ética. Bom, vamos aprender um pouquinho? Vamos lá, vamos direto ao ponto. Ética. O nosso foco aqui nesse curso será o decreto 37297 de 2016 do Distrito Federal, tendo em vista que não encontramos outros cursos que tratam especificamente desse tema. Mas vamos fazer uma breve introdução. Vamos começar acerca do que é ética. Eu trouxe esse conceito que veio lá do Brasil Escola, porque ele é um conceito mais fácil da gente tirar algumas percepções deles, porque se a gente fosse trazer ali os conceitos de Hipócrates, de Sócrates, ia ficar muito filosofia, e eu acredito que não é bem o foco do nosso tema aqui agora, do nosso curso. Bom, diz assim, o que é ética? Ética é um ramo de estudo da filosofia que busca a fundamentação e a teorização dos aspectos morais da vida social e da vida individual, como a conduta e as ações. Ou seja, define quais ações podem ser consideradas corretas e incorretas. Daqui desse conceito a gente pode extrair que a ética em si, ela não é uma matéria que é tratada sozinha, como por exemplo quando você estuda português, você vai encontrar dentro de português matérias de morfologia, de sintaxe, de interpretação de texto. Bom, a ética ela é como se fosse um capítulo dentro da filosofia. Então, e dentro disso, a gente pode ver que ela busca fundamentar e teorizar os aspectos morais da vida social e da vida individual. Ela busca teorizar porque, como a gente sabe, são conceitos subjetivos, abstratos, não tem como a gente trazer como se fosse algo objetivo, como se fosse na matemática, que sempre 1 mais 1 vai ser 2. Certo? Então aqui a gente busca trazer algumas ideias do porquê que surge determinada regra, porquê que determinada regra na sociedade, e aqui nós estamos falando de regras de convívio social. Uma hora ela é considerada ética, outra hora ela é antiética, ou moral e imoral, certo? E fala também que as condutas e ações. Essas condutas e ações têm a ver com o nosso dia a dia, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós praticamos no nosso dia a dia, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional. E define quais ações são corretas e incorretas. Aqui são aquelas ações que são moralmente aceitas pela sociedade. Como, por exemplo, quando você pega uma fila no supermercado, aquela fila do supermercado foi porque a sociedade assim convencionou que para ter uma justiça, uma equidade na hora de você passar suas compras, ali seria mais justo que o que chegou primeiro tivesse a prioridade, e assim vai se formando aquelas filas. Bom, a palavra ética também ela é de origem grega, vem do ethos e significa costume ou caráter. A ética deve ser entendida como um conjunto de princípios básicos que visam disciplinar e regular os costumes, o caráter e a conduta das pessoas. Aqui a gente vê que ela teve origem na Grécia Antiga, né, berço dos filósofos. Bom, e ela originou dessa palavra ethos, que significava ali o costume ou caráter. O costume tem a ver com o âmbito social, o caráter tem a ver com o âmbito individual. E ela se trata de conjunto de princípios básicos, porque não há princípios muito assim internalizados no individual de cada um. São princípios que podem ser aprendidos por toda a sociedade, independentemente da capacidade da pessoa, e aí nós estamos falando ali do âmbito de educação, né? Independente do nível de educação que aquela pessoa tem, a gente pode ver que os princípios básicos da ética, ela é aceita tanto da classe que infelizmente não conseguiu ter um acesso a um estudo mais sofisticado, quanto da classe mais sofisticada ali no quesito de estudos. Certo? E tem a ver com o costume, o caráter e a conduta, porque do costume e do caráter são os princípios, e a conduta é aquilo que exterioriza os princípios e valores tanto de uma sociedade quanto de uma pessoa. A ética está relacionada também a condutas com base nos princípios do indivíduo. Aqui nós estamos falando acerca do caráter da pessoa, né? São aqueles princípios internalizados que nós vamos aprendendo ao longo da nossa vida. Quando nós somos criança, a gente aprende em casa o que é minimamente correto, o que é minimamente errado. E depois nós passamos a ir para o colégio. No colégio a gente começa a ter mais contato com a ética porque amplia o nosso âmbito social. E depois que nós saímos do colégio, nós vamos para a sociedade, para colocar aquilo que nós aprendemos em prática. Bom, a ética também, em sentido amplo, pode ser entendida como o estudo do juízo de valor do ponto de vista do que seria bem e mal relativamente a determinada sociedade. Aqui, nós temos que partir da ideia de que a moral ela tem mais a ver com caráter. Quando a gente fala em moral, a gente está falando dos princípios que nós temos internalizados. Quando nós estamos falando de ética, nós estamos falando do conjunto de morais que aquela sociedade
formalizou como condutas corretas ou como condutas erradas. E aí nós definimos o que é bem e o que é mal relativamente. Por que relativamente? Porque a depender da sociedade, o que é bom para nós pode ser ruim para os outros, né? Por exemplo, eu gosto de dar o exemplo se você vai em um país asiático, você tem o dever de entrar na casa da pessoa e deixar o seu chinelo do lado de fora. Aqui no Brasil a gente já não tem tanto esse costume. Quando a gente deixa, muitas vezes a gente não sabe o porquê. Mas é porque naquela sociedade onde se idealizou esse tipo de conduta, lá significa que é para deixar as impurezas do mundo do lado de fora da casa daquela pessoa. Aqui muitas vezes a gente deixa pensando que é para não sujar a casa, né? Mas tudo isso veio daquela sociedade. A palavra ética também possui vários significados. Um deles é o da ética profissional, que pode ser definido como um complexo de normas e princípios estabelecidos acerca de determinada profissão e da relação desse profissional com seus clientes e a sociedade. E aí eu coloquei um exemplo, que é o servidor público tomando cerveja enquanto atende ao público. Bom, na ética profissional nós vamos entender que a ética ela não se aplica só no âmbito social, ela tem que se aplicar também no âmbito profissional. Tanto do superior que tem que respeitar o seu subordinado, quanto do subordinado que tem que respeitar seu superior, e quanto de ambos que tem o dever de respeitar toda a sociedade. Daí vem o nome, né? Servidor público. Nós estamos para servir ao público. Então, o que acontece? Se uma pessoa, um cliente, um usuário do serviço público chega aqui na secretaria e vê o servidor ali embriagado, né, caindo, parecendo mais um campo de boate, digamos assim, aquele ambiente, com certeza, aquela pasta social, aquela secretaria, aquele âmbito público vai ser taxado como um âmbito que não tem regras, antiético. Mas, na verdade, é porque nós estamos olhando do ponto de vista da ética profissional, porque se nós imaginarmos essa mesma situação no final de semana, na casa desse servidor, ele estando lá bebendo, curtindo a sua música, lá nós já vamos ver com uma outra forma, já vamos ver ele como uma moda de se divertir. Mas repare que quando nós trazemos essa conduta para o âmbito profissional, fica uma conduta antiética. A ética é o campo do conhecimento que trata da definição e avaliação do comportamento das pessoas e da organização. A ética lida com a aprovação ou reprovação do comportamento observado em relação ao comportamento ideal, sendo este, o comportamento ideal, definido por meio de um código de conduta, implícito ou explícito. Por exemplo, o implícito é como eu dei aquele exemplo da fila do supermercado. Implicitamente, a gente já entende que se forma aquelas filas para ter aquela regra de prioridade, do que chegou primeiro. O explícito seria o nosso código de conduta, por exemplo, o decreto 37297 do Distrito Federal. E veja que a ética ela tem a definição de avaliar o comportamento das pessoas e da organização. É aquilo que nós estávamos falando. Se nós olharmos um servidor caindo aos pedaços depois de beber cerveja atendendo ao público, nós vamos ver aquela organização como antiética. Mas se a gente vê isso já no âmbito pessoal dele, no final de semana, de folga, curtindo com a família, nós vamos ver uma pessoa se divertindo. Certo? E trata-se também do comportamento ideal. Ninguém espera chegar no serviço público e encontrar um servidor mal educado, um servidor embriagado. Espera-se encontrar uma pessoa ali que venha tratar as pessoas com urbanidade, com respeito, trazer informação conforme se espera de cada servidor. Importante se faz também o entendimento de que a ética não pode ser confundida com a moral, pois a ética é a ciência do comportamento moral das pessoas em sociedade. Bom, aqui nós temos aquele conceito de que a ética ela é o conjunto de valores morais de uma sociedade. Por exemplo, nós temos definido que o casamento tradicional é entre um homem e uma mulher. Hoje nós já vivenciamos outras formas de casamento, mas a só título de exemplos, vamos nos ater ao tradicional. Na nossa sociedade, quando aparece um casamento que é poligâmico, que não é o monogâmico, por exemplo, 2 mulheres para um homem, ou mais mulheres para um homem, ou mais homens para uma mulher, a gente vê aquilo como uma conduta inadequada, porque eticamente nós temos produzido que o casamento ideal é o casamento monogâmico, certo? Então, quando aparecem essas novas formas, ali a sociedade vai ter vai gerar aquele conflito, aquele arrepio na sociedade, mas é por conta de que a moral de cada indivíduo, eles idealizaram como casamento ideal o monogâmico. E o que quebra esse conceito vem afetar a ética daquela sociedade. Então, perceba, a moral é aquilo que está internalizado em cada pessoa. E a ética é porque aquelas morais de cada pessoa que forma a sociedade traz para o âmbito social. A ética tem a ver com os princípios mais abrangentes e universais, enquanto a moral tem a ver com a conduta humana. É aquilo que nós falamos, né? A ética tem a ver com o conjunto na sociedade e a moral tem a ver com a nossa conduta individualizada. Resumindo a aplicação da ética,
Ética é o conjunto de regras a respeito dos valores morais de uma sociedade. Os princípios éticos devem ser aplicados para reger o bem de todos. A conduta ética obriga a escolher entre o honesto e o desonesto. A ética diz respeito aos valores que indicam o que é um bem coletivo. A ética é o nome dado ao ramo da filosofia dedicado aos assuntos morais. A palavra ética deriva do grego e significa aquilo que pertence ao caráter. E aqui a gente volta, os valores morais de uma sociedade. Temos que os princípios éticos, eles visam reger o bem de todos na sociedade, bem como a conduta ética, ela vai gerar aquele conflito entre o que nós iremos praticar. Será que ele é visto como honesto? Será que ele é visto como desonesto? Sempre em busca do bem coletivo da sociedade. Acerca da moral. A moral vem do latim mos ou mores, que significa o modo de proceder regulado pelo uso e pelo costume. Aqui agora nós vamos adentrar um pouco da moral, que é aquelas normas que nós temos individualizadas em cada um. E nós podemos perceber já desde esse ponto que a moral ela procede do uso e do costume, ou seja, ela deriva da ética. Porque quando os pais vão educar uma criança, eles vão partir dos costumes que estão internalizados naquela sociedade. Então eles vão abstrair valores éticos daquela sociedade, internalizar como valor moral e passar esse valor moral para o seu filho, passar esse valor moral para ali a pessoa que esteja sob tutela dele. A moral ela pode ser definida como um conjunto de regras aplicado no cotidiano e que é utilizado constantemente por cada cidadão. Aqui nesse âmbito a gente já observa que se trata de uma aplicação cotidiana. A aplicação cotidiana tem a ver tanto no âmbito social, mas a moral ela traz mais um conceito quando nós estamos atuando de uma forma sozinha, quando não tem ninguém olhando para a gente. Como está a nossa conduta? Será que a nossa conduta, naquele momento que nós estamos ali individualmente falando, será que ela está de acordo com o que a sociedade espera ou será que ela está em desacordo? Porque muitas vezes nós podemos parecer éticos, mas no fundo nós podemos ser imorais. Quando, por exemplo, uma pessoa aceita uma propina, aceita ceder para determinada situação, sendo que a lei diz o contrário. Então, nessa forma, a moral ela atinge no cotidiano da pessoa. Moral é o fruto do padrão cultural vigente e reúne as regras tidas como necessárias para a boa convivência entre os membros pertencentes de uma determinada sociedade. Aqui nós vemos mais uma vez que a moral ela vem ser conceitos, regras abstraídas ali da ética daquela sociedade, do padrão cultural ali vigente, e reúne as regras necessárias para a boa convivência. Sempre a ética e a moral ela vai visar a boa convivência da sociedade. A moral ela é constituída pelos valores previamente estabelecidos pela própria sociedade e os comportamentos sociais aceitos e passíveis de serem questionados pela ética. Pode-se afirmar que, ao falarmos de moral, os julgamentos de certo e errado dependerão do lugar onde a pessoa está. Aqui nós temos que, por exemplo, na Copa do Mundo de 2014, nós vimos que os asiáticos eles tinham costume de após o jogo da seleção deles, eles limparem o estádio. Aquilo era uma conduta moralmente esperada por eles, por estarem visitando outro país. Mas agora eu te pergunto, será que se fosse a Copa no Japão e eles esperariam que os brasileiros iriam, após a partida de futebol, limpar o estádio? Porque no Brasil nós não temos esse padrão cultural, ou pelo menos não se espera. Muitas vezes pode acontecer, mas é algo que nós já não esperamos tanto da sociedade, certo? Mas os asiáticos eles já esperam uma norma de conduta ali mais educada, uma limpeza, uma educação, por se tratar de estar em um terreno estrangeiro. Então nós vemos aí um conflito entre a ética e a moral de determinada sociedade para com outra sociedade. Ética versus moral. Aqui nós vamos observar qual que é a diferença principal entre a ética e a moral. Ambas vão lidar com o que é certo e o que é errado. Só que a ética ela vai lidar com o modo social de agir. É quando as pessoas estão te olhando. Já a moral ela vai lidar com o modo pessoal de agir. É quando não tem ninguém te olhando, certo? Normas e regras sociais têm a ver com a ética. Normas e regras pessoais têm a ver com a moral. Bom, a ética também ela tem a ver com o coletivo, que se constrói a partir do consenso de várias morais, enquanto a moral ela é individual e é o fundamento da ética, porque a sociedade é formada por pessoas. Cada pessoa tem a sua moral. E as regras morais que são mais costumeiras daquela sociedade irão refletir na ética, no padrão cultural daquela sociedade. O que é ser ético? Ser ético é agir de acordo com a ética e com a moral da sociedade ao qual você está inserido. O que é certo em algumas sociedades pode ser errado em outras. Em outras palavras, ser ético pode ser respeitar códigos de conduta. Bom, aqui nós temos que ser ético é agir de acordo com a sociedade.
Por exemplo, nós estávamos dando o exemplo de entrar calçado na casa de um asiático, né, de uma pessoa ali da Ásia. Se a gente fizer isso, nós vamos ser taxados como pessoas antiéticas, porque naquela sociedade espera-se aquela conduta de se retirar o calçado ao entrar naquela residência. E também temos o conceito de certo ou errado. E se nós trouxermos aqui para o Brasil, se talvez nós entrarmos na casa de um conhecido, de um amigo, e já não tirar o chinelo ali, nós não vamos ser taxados como uma pessoa antiética ou como uma pessoa errada. Tudo dependerá da situação. Porém, por mais que existam códigos de conduta diferentes, alguns elementos devem ser sempre respeitados por alguém que pretenda agir eticamente. Do contrário, cai-se no que chamamos de relativismo moral. Isso é, aceitar qualquer prática, por mais que seja absurda, por entender que aquela prática está inserida em um contexto cultural e em um determinado código de conduta moral. Exemplo, aceitar a tortura e a escravidão. O conceito de relativismo moral tem a ver com a gente ter um alerta de não aceitar que determinadas condutas possam ser enquadradas como éticas. Por mais que elas venham crescendo na sociedade, a gente não pode taxar aquilo como correto. Como, por exemplo, a tortura e a escravidão, nos direitos humanos está se discutindo que são direitos absolutos. A princípio, a gente aprende que não existe direitos absolutos, mas nesse caso eles não encontram fundamentação para que haja a tortura de uma pessoa ou a escravidão de uma pessoa, tendo em vista que todos nós somos semelhantes, dotados de direitos e deveres na sociedade, direitos e obrigações. Como se diz também, existem aquelas pessoas que são mal educadas porque querem e dizem que têm a personalidade forte. Bom, pelo relativismo moral a gente aprende que não existe essa de personalidade forte, e sim uma pessoa que é mal educada, uma pessoa que não quer se enquadrar nos padrões éticos esperados da sociedade. Quanto às terminologias, nós temos a terminologia falta de ética, que não é bem correto dizer falta de ética, e sim o termo correto seria antiético ou aético, que seria da pessoa que descumpre as regras de convivência social, ou seja, aquelas que apresentam mau comportamento. E também temos a palavra imoral. Só que imoral está correto. Significa uma atitude contrária à moral, o que qualifica uma pessoa que se comporta sem moralidade, né? Então, imoral é aquela pessoa que aprende o que é certo e o que é errado naquela sociedade, mas sempre deseja praticar o que é errado. Sempre apresenta as condutas que são enquadradas como condutas erradas, como, por exemplo, roubar, furtar, né, o servidor público que exige receber dinheiro ou que não presta determinado serviço de uma forma adequada, da forma que a lei determina que ele assim pratique. Correto? Então, os termos corretos seriam antiético quanto à quebra de comportamento do convívio social e imoral quanto à quebra de comportamento aprendidos como certo e errado no âmbito individual. E aqui a gente deixa a bibliografia, de onde a gente montou esse material, e fica aí que tem mais, ainda não acabou, vamos trabalhar o decreto 37297 nas próximas aulas. Até mais! Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Gostaram da primeira aula? Vamos dar continuidade aqui agora, que nós vamos tratar do decreto 37297 de 2016, porque é aqui que está as normas de direito material e de direito processual. É esse decreto aqui que vai falar acerca dos direitos e deveres da ética dos servidores públicos distritais daqui do Distrito Federal, especificamente do Distrito Federal, tá? Do Poder Executivo. Bom, vamos lá. Decreto distrital, vocês estão vendo aí o material comigo? Decreto distrital 37297 de 29 de abril de 2016. Temos o âmbito de aplicação dele, que é a administração pública direta e indireta do Distrito Federal. O foco é o Poder Executivo, e aí é o Poder Executivo que você pode ver que é um decreto, né? Você lembra lá que o decreto faz parte da aplicação do governador, né? E aí eu te pergunto, será que é uma atribuição que pode ser delegada do governador? Bom, possui 4 artigos e 3 anexos. Possui no anexo 1º o Código de Conduta da Alta Administração Pública do Distrito, da Alta Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal. Possui no anexo 2 o Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo do Distrito Federal. E também institui as comissões de ética no âmbito do Poder Executivo. Bom, eu tinha te perguntado se o decreto podia ser delegado. Não pode. Faz parte lá daquele termo que nós aprendemos, salvo engano, do artigo 54 da Lei 9754, que diz que o NOREX não pode ser delegado, né? Os atos normativos, as decisões de recursos e os atos exclusivos. Bom, decreto 37297. Vamos começar fazendo a leitura dele
porque aqui não tem muito que a gente aprofundar, não tem aqueles livros de doutrina, aqui é simplesmente a gente analisar a letra da lei e a gente discutir acerca da sua redação. Certo? Diz assim, o Poder Executivo ele aprova, no âmbito da administração pública, direta e indireta do Distrito Federal, o Código de Conduta da Alta Administração, o Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo e institui as comissões de ética do Poder Executivo do Distrito Federal, bem como da outras providências. Perceba que aí fala servidores e empregados públicos civis. Se for militar, a aplicação no âmbito do militarismo deve ser outra norma de conduta. E aí, se você for militar, você tem que assistir lá acerca do seu regramento. Perfeito? Artigo 1º. Fica aprovado no âmbito da administração pública direta e indireta do Distrito Federal o Código de Conduta da Alta Administração, o Código de Ética dos Servidores Públicos e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo e institui também as comissões de éticas na forma estabelecida, respectivamente, nos anexos 1, 2 e 3. E aí você fala, como é que o decreto tem apenas 4 artigos, sendo que nós vamos ter mais alguns anexos? É justamente porque o decreto é essa primeira parte. A parte dos anexos é um detalhamento do próprio decreto. Artigo 2º. O Código de Conduta da Alta Administração e o Código de Ética dos Servidores Públicos e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo do Distrito Federal deverão estar disponíveis em todos os órgãos e entidades da administração pública sujeitos às suas normas, em local visível e de fácil acesso ao público. Bom, aqui nós temos um regramento parecido com aquele instituído no Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que em cada estabelecimento comercial tem que ter ali o Código de Defesa do Consumidor, mas aqui é aquela norma que é sempre muito discutida na doutrina, né? Qual a eficácia dessa norma se a pessoa geralmente que vai procurar nela não sabe como que ela é organizada, como que ela é tratada, mas está aqui o dever e assim os órgãos têm que proceder, né? Tendo em vista que está escrito deverão e não poderão. Terceiro, em razão de distintas especificidades técnicas, institucionais ou jurídicas devidamente motivadas, outras normas de conduta ética poderão ser aprovadas no âmbito do Poder Executivo do Distrito Federal e o artigo 4 diz que este decreto entra em vigor na data de sua publicação. No terceiro, a gente observa que aqui não está exaurido todo o conteúdo acerca da ética no âmbito do Poder Executivo. Fala que, a depender da situação, seja ela institucional, técnica ou jurídica, pode surgir novos regramentos para tratar de atividades específicas e normas de condutas éticas específicas para aquela determinada atividade. Anexo 1º. Vamos tratar do Código de Conduta da Alta Administração Pública direta e indireta do Distrito Federal. Artigo 1º vai dizer a quais autoridades que esse decreto, que esse Código da Alta Conduta se aplica, porque nós vemos que há uma divisão entre a alta administração para com os empregados e servidores públicos. Eles são tratados de maneira diferente, tendo em vista que a alta administração ela integra o corpo do governo, né? São autoridades que se reportam diretamente ao governador do Distrito Federal. Por isso, as normas para eles são aplicadas de maneiras diversas, porque eles possuem informações privilegiadas, eles possuem a visão ampla do órgão, têm acesso a todas as informações contidas no órgão, tendo em vista que eles são os chefes das secretarias, os chefes ali dos bancos e das empresas, sociedades e economia mistas do Distrito Federal. Bom, são essas autoridades: o secretário de Estado, o secretário de Estado adjunto, os secretários executivos ou de cargos de natureza equivalente, os dirigentes máximos de órgãos especializados, os dirigentes máximos das entidades da administração direta e indireta do Distrito Federal. Perceba que aqui sempre se trata de dirigente máximo, são normas voltadas aos chefes das instituições. No artigo 2º diz que, no exercício de suas funções, as pessoas abrangidas por esse código devem pautar-se pelos padrões éticos, sobretudo no que diz respeito à integridade, à moralidade, à impessoalidade, à clareza de posições e ao decoro, com vistas a motivar o respeito e a confiança do público em geral. Ora, se nós somos uma instituição pública, nós temos que passar para os nossos usuários, para a população, né, que confiou ao contrato social, aquele contrato social que a gente aprende lá com o Kelsen, quando nós estamos estudando constitucional, que as autoridades públicas, por representar o povo, eles têm que passar essa imagem de decoro, bem como tem que atuar com impessoalidade, porque uma administração que atua com pessoalidade, ela remonta àqueles tempos de monarquia, onde o Estado se confundia com o governo, porque havia a pessoa ali do monarca, a pessoa do rei. Certo? Bem como ele tem que motivar
o respeito e a confiança do público em geral, porque toda vez que um usuário chega aqui, por exemplo, na SEDES-DF para pedir determinada informação, para solicitar determinado direito, ele confia e respeita aquele servidor que está atendendo ele. Então, dessa forma, nós temos que manter com que a sociedade preserve essa confiança, tanto no Estado quanto no poder público. Parágrafo único. Os padrões éticos de que trata esse artigo são exigidos no exercício e na relação da atividade pública e privada, de modo a prevenir eventuais conflitos de interesses. Aqui nós estamos tratando da alta administração. Por isso que ele fala que esses padrões que aqui são estabelecidos têm que ser observados tanto no âmbito da conduta pública quanto no âmbito da conduta privada. Porque se determinado secretário, se determinado dirigente do órgão máximo da administração, ele é visto em determinada situação ali, que não condiz com o cargo que ele ocupa, a sociedade, logicamente, vai achar aquilo estranho, porque quando ele está naquele cargo, ele é o secretário. Quando ele não está naquele cargo, ele continua sendo visto pela sociedade como secretário. Então, por isso que abrange a conduta dele pública e a conduta privada. Pulamos para o artigo 7º, porque nós vamos tratar acerca de enxertos dos principais pontos, porque o decreto é grande. Mas fica aí a leitura, indicação de leitura para os senhores, porque é muito bom conhecer ele a fundo. Diz assim o artigo 7º. Após deixar o cargo, a autoridade pública não pode atuar em benefício ou em nome de pessoa física ou jurídica, inclusive sindicato ou associação de classe, em processo ou negócio do qual tenha participado em razão do cargo. 2. Prestar consultoria à pessoa física ou jurídica, inclusive sindicato ou associação de classe, valendo-se de informações não divulgadas publicamente a respeito de programas ou políticas do órgão ou da entidade da administração pública do Distrito Federal a que esteve vinculado ou com que tenha tido relacionamento direto e relevante nos 6 meses anteriores ao término do exercício da função pública. Perceba, aqui nesse artigo 7º nós temos um período de quarentena dito no parágrafo único dele, que para o inciso 1º seria de 4 meses. Mas no inciso 2 nós temos que a aplicação aqui já é de 6 meses, né? 6 meses anteriores, ou seja, ele amplia o prazo. Diz ali que ele não pode atuar em benefício de pessoa física ou jurídica, de sindicato, associação de classe, em processo na qual ele já tem participado, porque ele já foi uma autoridade do órgão público que está naquele processo. Então, se ele entra ali naquele processo do outro lado agora, daquela relação processual, como ele já tinha ali dentro da administração pública conhecidos, pessoas que fizeram parte, que foram colegas de trabalho, ele poderia trazer uma relação de pessoalidade, de imoralidade para aquele âmbito processual. E nós aprendemos lá no artigo 37 da Constituição que a impessoalidade e a moralidade é algo que se aplica à administração pública. Por isso, para não ferir esses princípios, para que ela continue atuando no âmbito da impessoalidade, tem esse período de afastamento. Prestar consultoria também não pode, porque a consultoria se trata de tratar-se de informações, né? Informações ali no caso seriam privilegiadas, e como ele já era o chefe daquele órgão, daquela instituição, ele tem essas informações. Por isso que ele fala que aos 6 meses anteriores não pode prestar essa consultoria. Bom, aqui o período de quarentena, a lei ela vai chamar de período de interdição, né? Mas é o período de quarentena de 4 meses que se aplica para o inciso 1º, e tendo em vista esse período de quarentena, também a lei especifica que não há remuneração para esse agente público com o dinheiro dos cofres públicos. No artigo 9º, diz que é vedado à autoridade pública opinar publicamente a respeito da honorabilidade e do desempenho funcional de outra autoridade pública. Aqui porque eles constituem no âmbito de conjunto de governo, né? Então, se um secretário entrar em rota de colisão com outro, acaba destruindo aquela relação de convergência que o governo tem que ter e queima um pouco da imagem do governo para com a sociedade, porque se há dissensão, se não há ali acordo de vontade a ser seguido por eles, fica meio estranho a gente confiar, né, onde não há um consenso. Deveres e das vedações das autoridades públicas, dos deveres éticos fundamentais. A autoridade pública ela deve atuar com retidão e honradez, procurando satisfazer o interesse público e evitar obter proveito ou vantagem pessoal indevida para si ou para terceiro. Né? Aqui está falando acerca da retidão e da honradez, e é o exemplo de evitar esses proveitos, essas vantagens indevidas. Pessoalmente, se trata ali de não receber propina, não praticar desvio de verba pública, cuidar do patrimônio público, não usar a máquina pública para fins pessoais, né? Evitar o patrimonialismo do Estado, certo? Artigo 14. São deveres da autoridade pública, dentre outros, agir com lealdade e boa-fé,
ser justo e honesto no desempenho, nas relações que eles têm com os demais agentes públicos, superior e hierárquico, com os usuários do serviço, praticar cortesia e urbanidade. Cortesia e urbanidade é tratar as pessoas com educação e respeitar a capacidade e as limitações individuais do usuário, sem discriminação ou preconceito. Aqui é uma norma, né, que nós temos que observar, porque às vezes a pessoa vem no serviço público pedir determinada informação e ali o servidor trata ela com termos técnicos, termos rebuscados demais, e ela acaba não entendendo, ela acaba não tendo ali a informação que ela queria de uma forma clara e objetiva. E aqui ele fala que é um dever dessas autoridades tratar justamente essas pessoas com respeito às limitações que elas podem ter. Respeitar também a hierarquia administrativa, não ceder a pressões que visam obter quaisquer vantagens, benesses ou vantagens indevidas, reconhecer o mérito de cada servidor e proporcionar igualdade de oportunidade para o desenvolvimento profissional, não se admitindo atitude que possa afetar a carreira profissional dos subordinados. Não aceitar, né, ali no caso, como nós estamos falando dos chefes das instituições, não aceitar que haja aquele descompasso no tratamento dos demais servidores. Né? Não pode beneficiar sempre um servidor, sempre, não, aquele ali ele fala melhor, ele redige melhor, sempre beneficiando ele e não dando a mesma atenção para o outro, porque o âmbito do corpo da administração tem que ser um só. Então, se há esse descompasso, se um redige bem e o outro já não redige, é dever dessa autoridade, por exemplo, direcioná-lo a um curso para que ele possa aprimorar o seu conhecimento e também ter a mesma oportunidade. Das vedações. Dentre as vedações, a autoridade pública não pode utilizar-se de cargo, emprego ou função, de facilidades, amizades, posições, influências para obter favorecimento para si ou para outro em qualquer órgão ou entidade pública. Certo? Aqui é porque essas autoridades, né, elas conversam umas com as outras e aí ela tem que se abster de utilizar essa amizade ali para um proveito pessoal, né, para fazer pedir autorização para a administração pública para determinado familiar, por exemplo, para ele poder atuar naquele comércio, certo? Imputar a outro fato desabonador da moral e da ética que sabe não ser verdade, ser conivente com o erro ou infração desse código, usar de artifício para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito de qualquer pessoa, né, não ser aquele servidor que atrasa, né, o usuário chega na instituição pedindo algum direito, alguma informação e a pessoa fica ali atrasando, procrastinando indevidamente. Isso não é conivente com a ética pública que se espera. Faltar com a verdade com pessoas que necessitem de atendimento em serviços públicos, exercer atividade profissional antiética, relacionar o seu nome a empreendimento que atende contra a moral pública. Por exemplo, não ter ali a autoridade pública vínculo com, por exemplo, com organizações criminosas, né, com desmanches de veículos, de roubo, essas atividades que são contrárias às normas de conduta ética que se espera do Estado e da sociedade. É vedada à autoridade pública a aceitação de presentes, salvo de autoridades estrangeiras nos casos protocolares em que houver reciprocidade. Aqui nós entramos na questão do presente, porque o decreto ele vai diferenciar o presente dos brindes. Ele fala que é salvo as autoridades consulares estrangeiras, porque geralmente quando há esses encontros, eles trazem, né, como uma forma ali de educação, como uma forma diplomática de tratar bem a outra pessoa. Então, nesse caso, ele diz que não se aplica essa vedação. Mas ele diz também que os presentes não podem ser recebidos, mas podem ser recebidos brindes. Os brindes, como está aí no parágrafo único, ele diz que são aqueles bens que não têm um valor comercial ou aqueles que não ultrapassem o valor de R$100. Por exemplo, você se sente honrado por determinada autoridade pública e deseja dar, sei lá, um violão velho para ela que você recebeu do seu avô por herança, né? E tudo mais. Só que você tem que prestar atenção também para saber se aquele bem não é um bem de valor. Porque, por exemplo, vai que é um violão da Taylor de 1800 e alguma coisa que foi feito pelo próprio criador da marca que vale mais de R$1 milhão. Bom, nesse caso é um presente indevido. O brinde ele tem que ser um valor que não ultrapassa R$100. E ele dá alguns exemplos, que é a título de cortesia, propaganda, divulgação do hábito, ou ocasião de eventos. Por exemplo, você vai num evento e recebe aquelas plantinhas como um brinde, uma recordação daquele momento. O título 4 ele vai tratar da censura ética e de outras providências, de outras disposições. A censura ética ela vem a ser a aplicação da penalidade das comissões de ética. E aqui, como nós estamos tratando da alta administração, quem vai tratar delas se trata da CGEP, da Comissão Geral de Ética Pública, que fica no âmbito da CGDF. Artigo 22.
A violação das normas estipuladas neste Código acarretará, sem prejuízo das medidas ou sanções administrativas, civis ou criminais previstas na legislação própria, a aplicação pela Comissão de Ética Pública de censura ética às autoridades em exercício ou já exoneradas. Perceba que aqui nesse artigo 22 e ali no 24, ele vai dispor que a responsabilidade ética ela não vai se limitar à análise somente da conduta ética. Ela pode gerar também a responsabilização no âmbito administrativo, no âmbito civil e no âmbito criminal. Se, por exemplo, gerar crime, né? E a censura ética é justamente essa penalidade que pode ser aplicada, inclusive, a pessoas que estão em exercício ou já exoneradas. Então, a gente percebe que a aplicação dela, a censura ética ela é uma anotação na folha do servidor. Então, quando a pessoa ela já estiver exonerada, e aqui fala em exoneração porque se tratam de cargos de confiança, cargos que vinculam o governo, certo? E fala também que para aplicação tem que observar, a CGEP tem que observar a fundamentação no relatório, e também ela pode adotar providências que sejam no âmbito da competência de aplicação além da aplicação da censura ética. Por exemplo, vamos supor que ela percebe ali que naquele caso ela vai aplicar a censura, mas ela percebe que pode ter ocorrido uma infração disciplinar, ou pode ter ocorrido um crime, ou um caso de responsabilidade civil, né? No caso aí do agente público para com o Estado, ressarcimento ao erário, por exemplo. Então ela tem que comunicar aos órgãos cabíveis, por exemplo, a corregedoria, no caso, como é da alta administração, comunicar a CGDF, né? A Corregedoria Geral do Distrito Federal, comunicar ao Ministério Público, o TCDF e as autoridades para tomar as demais providências cabíveis naquela situação. Bom, galera, e nós ficamos por aqui hoje, né, nessa segunda aula. Fica aí que ainda tem mais, porque nós ainda precisamos tratar dos anexos 2 e 3 do Decreto 37297 de 2016. Até mais. Fala pessoal, beleza? Professor Raí de novo aqui. Na última aula eu tinha passado uma referência acerca da Lei 9784, eu tinha falado do artigo 54, mas corrigindo lá o artigo 13, beleza? 54 vai falar do prazo de prescrição e o 13 vai falar acerca dos atos que são indelegáveis. Vamos continuar aqui com o anexo 2, acerca do Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo do Distrito Federal. Na última aula nós falamos acerca do Código da Alta Conduta, daqueles servidores que se reportam diretamente ao governador. Hoje nós vamos falar acerca dos servidores que se reportam aos servidores da alta administração, beleza? No capítulo 1 da parte geral, vamos pular direto para o artigo 2º, beleza? Acompanhe aí no seu PDF, diz assim o artigo 2º. Todos os agentes da administração pública do Distrito Federal têm deveres éticos aos quais aderem automaticamente no momento de sua investidura. Então, quando o servidor toma posse, ele automaticamente já tem a obrigação de ter conhecimento acerca desse decreto que nós estamos trabalhando. Além de observar os princípios da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, cortesia, proporcionalidade, razoabilidade, probidade, segurança jurídica, supremacia do interesse público, finalidade, motivação, devem se pautar pelos padrões éticos. Então aí ele traz um rol de princípios, né, que não são exaustivos, mas são demonstrativos que os padrões éticos têm que ser observados, apesar de todos esses princípios que ele demonstrou aí. Destacar para o princípio da impessoalidade, né? Não tratar as pessoas com pessoalidade, com parcialidade, sim com impessoalidade, sempre com cortesia, com educação e sempre com finalidade e motivação. Artigo 3 diz que aos servidores e empregados públicos impõe-se a atuação profissional condizente com o cargo e a busca permanente do interesse público e do bem comum, observando a sua função ou fora dela, a dignidade, o decoro, o zelo e os princípios morais em busca da excelência profissional, ciente de que seus atos, comportamentos e atitudes implicam diretamente na preservação da imagem da administração pública. Então aqui é um alerta para cada um de nós servidores de que as nossas atitudes, tanto dentro do órgão quanto fora dele, nós estamos carregando conosco a imagem da administração pública. A exemplo que nós temos aquelas reportagens quando aparece acerca de violência policial, por exemplo, nunca fala se o policial fulano de tal, sempre fala a polícia militar, a polícia civil, a polícia federal, a PRF, entendeu? Então, quando um servidor pratica determinada conduta que fere ali a cortesia, a urbanidade, a eticidade daquela sociedade, acaba sujando também consigo a imagem da própria administração pública.
A idoneidade é condição essencial para a ocupação do cargo comissionado pelos servidores ou empregados públicos do Distrito Federal. Então aqui ele fala, né, que o pessoal que é comissionado, até nós que somos efetivos também, nós podemos ser comissionados, mas precisamos preencher esse requisito da idoneidade, que é não ter a nossa ficha manchada com alguma conduta ali que é antiética, que vai contra os padrões éticos da nossa sociedade. Acerca da vedação dos deveres, no capítulo 2, destaca o artigo 5º, que diz que é vedado ao servidor ou empregado público agir com discriminação ou preconceito. Claro, né, se discriminação ou preconceito já se constitui crime em si, quem dirá o servidor público atuando dessa maneira. Lembrando que tem que se atuar com a impessoalidade. Então os valores religiosos, políticos, têm que ficar do lado de fora, porque a administração pública ela tem que tratar a sociedade de maneira impessoal, seguindo-se pelos regramentos que a legislação assim determina que nós nos comportemos. Artigo 6º vai dizer acerca dos deveres. É dever do servidor empregado público agir com cordialidade, urbanidade, disponibilidade, atenção com todos os usuários do serviço público. Aqui sempre ele focando na parte de educação, acima de tudo, né? Por exemplo, chega uma pessoa para ser atendida e o servidor está lá mexendo no celular, está lá vendo um vídeo no YouTube, não dá atenção para o usuário, sendo que o usuário é aquela pessoa que necessita do nosso serviço e nós, como somos servidores públicos, nós devemos servir ao público. Então, essa chamada de atenção que ele dá, que nós devemos ter cordialidade, urbanidade, disponibilidade e atenção, é um dever instituído para cada um de nós. 3. Exercer atribuições com eficiência e excelência, evitando ações que atrasem a prestação do serviço público. Guardar reserva e discrição sobre fatos e informações de que tenha conhecimento em razão do exercício de suas atribuições, sem prejuízo dos deveres e responsabilidades previstas em normas de regulamento que regulam o sigilo administrativo. Aqui ele está falando, né, porque quando uma pessoa vem a ser atendida em determinada unidade da nossa secretaria ou de qualquer outro órgão, a princípio ela deve passar alguns dados pessoais, alguma circunstância familiar, algum fato que aconteceu com ela, então para o servidor não sair distribuindo aquela informação de maneira como se fosse fofoqueira, né, corriqueiramente dita na sociedade, e sim guardar uma reserva, guardar a discrição, porque ali está ligado à intimidade daquela pessoa, daquele usuário do serviço público. Dar cumprimento às ordens superiores, ressalvadas aquelas que são manifestadamente legais. Ordem legal ninguém tem o dever de cumprir. Na verdade, tem o dever de se reportar-se ao chefe daquela autoridade que demonstrou ali uma ordenança que fere o regramento jurídico. Não promover manifestações de apreço ou desapreço na repartição. Lembra, não pode ter discriminação. Então, essas manifestações de apreço ou desapreço acabam por discriminar alguma pessoa. Se você elogia uma, você automaticamente pode estar discriminando indiretamente as demais, entendeu? Ela pode se entender discriminada. Então, o apreço e desapreço fica reservado para o seu íntimo e não exponha isso na administração pública. Abster-se de atuar com prosetelismo político a favor ou contra de partidos políticos ou candidatos através da utilização de cargo, função ou emprego público ou por meio da utilização de infraestrutura, bens, recursos públicos. Então, o discurso prosetelístico é aquele persuasivo, né? Se você se posiciona a determinada forma política, determinado partido político, esse discurso não pode ter no âmbito da administração pública, porque aqui nós precisamos atuar com a impessoalidade. Essa parte aí da pessoalidade, a parte da política, nós deixamos para a alta administração e também para o governador e o poder legislativo. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício do cargo, da função ou do emprego. É claro, né, pessoal? Nenhum usuário vai querer chegar na administração pública e encontrar lá um servidor com a roupa, por exemplo, os homens de regata, de bermuda, chinelo de dedo. Isso não é uma vestimenta adequada para se atender. Não é assim que as pessoas esperam encontrar um servidor público. A nossa imagem, ela passa também a seriedade e comprometimento com o serviço e com o interesse e a finalidade pública. Então, as mulheres também, né, evitar aquelas roupas muito decotadas que acabam por sensualizar o corpo. Também, para os homens, evitar andar com chinelo de dedo, sempre com o sapato fechado, né, sempre com o calçado fechado, seja tênis, seja sapato. As mulheres já têm mais liberdade, porque existe aquelas sandálias ali que já são mais formais, mas sempre observando aí vestimentas adequadas. Percebe-se que não tem esse código de vestimentas, e sim apenas uma observação que nós devemos seguir acerca das vestimentas, para ela estar adequada com a prestação do serviço público.
guardar assiduidade, pontualidade, eficiência no cumprimento das atribuições, utilizar os recursos públicos disponíveis com responsabilidade, economicidade e clareza, proteger e conservar os bens do Estado, devendo utilizá-los para o desempenho das atribuições de maneira racional e eficiente. Aqui ele está alertando, porque nós temos os recursos estatais e nós que somos o usuário desses recursos, nós precisamos utilizá-los de maneira responsável, não de uma maneira que venha estragar, que venha denegrir, que venha danificar, até porque os usuários, todos que são pagadores de impostos, são eles que fazem a arrecadação para nós podermos adquirir um instrumento estatal para prestar o serviço. Então, se acontecer de algum servidor utilizar de maneira ineficiente os recursos públicos, além dele responder na esfera ética administrativa, ele também pode ser responsabilizado na esfera penal, na esfera civil e também na responsabilidade correicional. Artigo 7º diz que no exercício das atribuições, o servidor ou empregado ele deve atuar com comprometimento ético e moral cujos elementos são indissociáveis para o alcance da finalidade social. Então aqui ele fala que o comprometimento ético é o comprometimento com a sociedade e o comprometimento moral do servidor tem que estar de acordo com o cumprimento ético daquela sociedade, porque ambos, nesse caso, são dissociáveis devido até o fato de nós termos esse regramento já instituído aqui no Decreto 37297. O artigo 10 vai dizer que o servidor ou empregado não deve, direta ou indiretamente, solicitar, insinuar, aceitar, receber bens, benefícios ou qualquer vantagens materiais ou imateriais para si ou para outrem, em razão do exercício de suas atribuições, cargo, função, emprego. Entende-se como bens e vantagens de natureza indevida quaisquer quaisquer benefícios, viagens, hospedagens, privilégios, transportes, valores, especialmente provenientes de pessoa física ou jurídica e aí ele vai citar aquelas pessoas que têm uma relação com a administração pública. Aqui nós vemos que não é só um alerta administrativo, mas também um alerta da esfera penal, porque aqui quando ele coloca esses verbos aceitar, receber, ele está remetendo-se também indiretamente àqueles crimes que estão previstos, o crime de peculato, o crime de concussão, o crime de corrupção passiva, certo? Artigo 312, peculato, artigo 316, concussão, corrupção passiva no artigo 317. Tem também a corrupção ativa, que está prevista no artigo 333, todos do Código Penal, mas a corrupção passiva é uma conduta do particular para com o servidor público. E aqui ele está vedando a conduta do servidor público para com o particular, porque do particular para a administração nós não temos o controle, mas a administração ela pode editar normas padronizadas para evitar que o servidor tenha esse tipo de comportamento para com o particular. Então a corrupção ativa é um crime do particular contra a administração pública. E aqui nós estamos tratando de crimes da administração pública para com a administração, de servidores públicos para com a administração pública. Bacana? Vamos lá. Não serão considerados como os bens e vantagens de natureza indevida as condecorações, a honraria, os brindes de distribuição coletiva, os presentes de menor valor, os ingressos em participação de shows e eventos. Aqui ele traz novamente aquele rol que nós já havíamos dito e falado acerca do brinde. Tudo aquilo que se enquadra naquela característica do brinde, um valor até R$100, uma lembrancinha de determinado evento, nada disso é considerado como uma benesse para que o servidor deixe de praticar a atividade pública com imparcialidade. Então, tudo isso aí que se enquadra no brinde acaba não se enquadrando aqui como um bem ou vantagem de maneira indevida, certo? Vamos lá? Sanções ética e procedimento. A violação dos dispositivos estabelecidos no presente código enseja ao servidor ou empregado público infrator a aplicação de censura ética. Então aqui mais uma vez ele alertando que a penalidade que a Comissão de Ética pode aplicar em determinado servidor, determinado empregado público que pratica má conduta é a censura. A aplicação de censura ética não implica prejuízo nas penalidades previstas no regime jurídico específico aplicável ao cargo, à função ou emprego público, nem das responsabilidades penais e civis estabelecidas em lei. Em caso de violação ao presente código, cada órgão ou entidade deve instaurar o procedimento para apuração de responsabilidade correspondente a cada caso. Aqui ele avisa que não fica só na esfera ética, também pode a Comissão de Ética e deve comunicar tanto aos outros órgãos de controle, como a Corregedoria Geral, como a Corregedoria do órgão, como ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, para que tome as medidas cabíveis acerca das demais esferas de responsabilidade, penal, civil e correcional. Fala também que deve instaurar um procedimento, é o princípio do devido processo legal, ninguém pode ser
condenado por alguma coisa sem ter o direito de se defender e sem ter um processo para garantir não só o direito inerente à defesa, mas para garantir também a verdade processual daqueles fatos. Das disposições finais, nós temos que este código ele aplica-se aos servidores e empregados públicos do Distrito Federal, sem prejuízo da aplicação das normas específicas a cada carreira e dos outros regimes jurídicos vigentes. Só que ele fala que esse código ele se aplica de forma conjunta, sem prejuízo das demais normativas específicas de cada cargo. As infrações às normas deste código, praticadas por empregados terceirizados, podem acarretar na substituição desse pela empresa prestadora de serviços. O gestor do contrato é responsável pela condução do procedimento de solicitação de substituição do empregado terceirizado. O provimento no serviço público implica a ciência das normas deste código, vedada a alegação de desconhecimento. Então aqui ele afirma mais uma vez, que todo servidor que toma posse no cargo público, ele tem o dever de conhecer essas normas e é vedado a alegação de desconhecimento, porque ele adere a ela automaticamente. Quanto à situação do empregado terceirizado, nós temos aqui um regramento um tanto quanto complicado de entender, porque nas normas processuais nós veremos que ele diz que é competência das comissões de ética, mas nós sabemos que o empregado terceirizado ele não presta o compromisso com a administração pública, porque ele não tem vínculo com a administração pública. O vínculo dele é com a empresa prestadora de serviço, que essa sim tem vínculo com a administração pública. Então, a nosso entender, cabe aqui, quando envolver empregados terceirizados, advertir que cabe, no caso, ao gestor do contrato, encaminhar a denúncia e também, ao final do processo, ele pedir a substituição, caso ele seja condenado, esse empregado terceirizado, para fim de substituição dele na administração pública. E esse processo seria de competência ali da empresa, da instituição a qual esse empregado é vinculado. Até porque no regramento da CLT a gente pode observar que é dessa forma que se trata, Não se trata para com o local de prestação de serviço, e sim para com a prestadora de serviço, no caso para com a chefia, para com o órgão que ele tem ali o vínculo, a empresa que ele tem vínculo empregatício. Bacana, pessoal? Então nós vamos para a próxima aula falar acerca do anexo 3, onde nós veremos as normas processuais. Não fica aí que daqui a pouco tem mais. E aí, pessoal, beleza? Vamos continuar aqui com o anexo 3. Vamos falar agora das comissões de ética do Poder Executivo do Distrito Federal, da gestão da ética, aí no anexo 3, título 1, capítulo 1, da Comissão Geral de Ética Pública. Agora nós vamos tratar acerca das normas processuais. A gente estava vendo acerca do direito material e agora a gente vai tratar um pouco da aplicação desse direito, certo? Fica criada a Comissão Geral de Ética Pública, a CEGEP, vinculada ao governador do Distrito Federal, com finalidade de promover atividades que dispõem sobre a conduta ética de servidores e empregados públicos em especial. E ele vai sempre trazer um rol que a princípio é exemplificativo, certo? Essa Comissão Geral de Ética Pública, ela fica lá na CGDF, na Corregedoria Geral, e percebe que todas as comissões de ética ela vai se reportar diretamente ao chefe máximo da instituição. No caso, como aqui nós estamos tratando da Comissão Geral de Ética Pública, ela vai se reportar ao chefe máximo do Poder Executivo, que é o governador. Beleza? Nas comissões de ética, nós veremos que as comissões dos órgãos se reportarão aos servidores da alta administração, aos secretários, aos secretários adjuntos, aos dirigentes máximos dos órgãos e aqueles lá que a gente tratou. Artigo 2º diz que a CEGEP será integrada por 5 membros titulares e 5 suplentes, que devem ser cidadãos de reconhecida idoneidade moral, reputação ilibada e experiência na administração pública, designados pelo governador do Distrito Federal para um mandato de 2 anos, permitido uma única recondução. Então aqui nós vemos que na CEGEP nós não temos a composição por servidores da casa, e sim por cidadãos que são ali designados pelo governador do Distrito Federal. Nós temos 10 membros, são eles 5 titulares e 5 suplentes, que atuarão ali diretamente se reportando ao governador. A atuação no âmbito da CEGEP não enseja qualquer remuneração para seus membros e os trabalhos nela desenvolvidos são considerados prestação de relevante serviço público, devendo ser registrados nos assentamentos funcionais do integrante. Então aqui a gente vê que não há remuneração para eles, não é qualquer destinação de verbas para eles, e sim uma condecoração, por assim dizer, a prestação de relevante serviço público. O presidente da Comissão Geral de Ética Pública será eleito dentre seus membros e terá o voto de qualidade em caso de empate nas deliberações. Então ali o pessoal da comissão, os membros titulares irão se reunir
irão decidir acerca de quem será o presidente. E esse voto de qualidade dado ao presidente é porque os presidentes eles não possuem o voto direto. Quem possui o voto direto, no caso, são os demais membros. Mas perceba que a composição é sempre em número ímpar, justamente para que não haja empate nas deliberações. Porque quando há esse empate, por exemplo, temos 5 membros na comissão, 2 deles votam sim e 2 votam não. O presidente tem o dever agora de prestar o seu voto de qualidade para desempatar aquela votação. Ficará suspenso da comissão até o trânsito em julgado o membro que vier a ser indiciado criminalmente, responder a processo administrativo disciplinar ou transgredir a qualquer dos preceitos do Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Civis, do Poder Executivo do Distrito Federal e do Código de Conduta da Alta Administração. Aqui a gente vê que é uma determinação de suspensão das atividades na comissão para aquele servidor que fica respondendo processualmente a inquérito policial. O indiciamento do inquérito, no caso, é quando o delegado de polícia ele pega toda a investigação que agora vai circular a respeito de determinada pessoa que foi indiciada. Aquele ali vai ser o principal suspeito das ações. Por isso ele fala indiciado criminalmente, porque antes há uma análise preliminar acerca de onde focará as investigações. Então, se a pessoa foi indiciada criminalmente, ele fica suspenso, no caso aqui dos membros da comissão. Se ele responder a processo administrativo disciplinar, até o final ele fica suspenso, e também se ele responder ali pelo processo administrativo ético. Bacana? Até o final do processo. A CEGEP compete atuar como instância consultiva do governador do Distrito Federal e dos secretários de Estado em matéria de ética pública. Instância consultiva é onde eles vão tirar dúvidas, certo? A respeito de determinado tema que possa envolver a ética. Dirimir dúvidas de interpretação sobre as normas de conduta ética dos servidores e empregados públicos civis do Poder Executivo. Aqui é uma norma que ele traz acerca das comissões, que nós veremos que as comissões ela pode encaminhar as dúvidas para a CEGEP também, e aqui é um dever da CEGEP dirimir essas dúvidas de interpretação. Coordenar, avaliar e supervisionar a atuação das comissões de ética dos órgãos e entidades do Poder Executivo do Distrito Federal. Cumpre a CEGEP responder às consultas sobre aspectos éticos que lhe forem dirigidas pelas demais comissões de ética e pelos órgãos e entidades que integrem o Poder Executivo do Distrito Federal, bem como pelos cidadãos e servidores que venham a ser indicados para ocupar a cargo ou função abrangida pelo Código de Conduta da Alta Administração. Beleza? Aqui mais função consultiva acerca da CEGEP. Das comissões de ética, agora nós estamos no âmbito de cada órgão, de cada secretaria, de cada órgão do Poder Executivo. Cada comissão de ética contará com um secretário e um presidente escolhido dentre seus membros, vinculado administrativamente à autoridade máxima do órgão ou entidade. Aqui nas comissões de ética nós temos que a composição é por 3 pessoas, certo? É o presidente, o secretário e mais um membro e mais 3 suplentes. Sempre vinculado à autoridade máxima do órgão, no caso aqui da SEDES-DF é vinculado diretamente à secretária de Estado, e compete agora, dentro da comissão, ao presidente da comissão de ética convocar e presidir as reuniões, orientar os trabalhos das comissões, ordenar os debates, iniciar e concluir as deliberações e proferir também o voto de qualidade. Nós vemos que o presidente ele trabalha ali com a organização da matéria finalística que está sendo tratada ali no âmbito daquela comissão. Compete aos membros da comissão de ética examinar as matérias que lhe forem submetidas, emitindo pareceres, pedir vista de matéria em deliberação da comissão, solicitar informações a respeito sobre o exame, matérias sob exame da comissão e representar a comissão em atos públicos por delegação do presidente. Aqui nós vemos que, a princípio, fica subentendido que é o presidente que representa as comissões, podendo ele enviar algum membro por delegação, e bem como cabe aos membros da comissões fazer essas análises acerca do processo, examinar a matéria, emitindo parecer, ele vai emitir ali o seu parecer, é a forma que ele encontra de posicionar-se acerca daquele fato que está sendo ali dirimido por aquela comissão. Se ele vai se posicionar pela condenação, se ele vai se posicionar por mais provas, ele tem que sempre fundamentar porque se trata de ato administrativo. Compete ao secretário da comissão de ética organizar a agenda de reuniões e assegurar o apoio logístico à comissão, proceder o registro de reuniões e a elaboração de suas atas. Então aqui a parte ali administrativa fica com o secretário da comissão. Dos deveres e responsabilidades dos membros da comissão de ética. O membro da comissão de ética que estiver relacionado com a matéria que envolva servidor ou empregado público submetido ao Código de Ética do Poder Executivo deverá abster-se de participar de deliberação, declarando seu impedimento. Bom, galera, o Instituto do Impedimento aqui é porque
há determinadas situações que podem envolver um amigo íntimo, o cônjuge, o namorado, a namorada do servidor, um amigo muito próximo, um familiar. E aí, nesse caso, se envolver, este membro da comissão de ética, ele tem que se declarar impedido, porque, a princípio, haverá ali uma forma pré-determinada dele agir. Por exemplo, se ele for inimigo daquela parte, uma pessoa assim que não gosta mesmo, possivelmente ele vai trabalhar para que haja uma condenação, ainda que não seja um fato para condenação. Então, para evitar esse tipo de distorção processual, de nulidade processual, tem esse instituto do impedimento, onde a pessoa ela pede para não atuar e solicita que seu suplente atue no lugar dela. As matérias examinadas nas reuniões da comissão de ética são consideradas de caráter sigiloso até a deliberação final. Aqui ele fala, do caráter sigiloso, uma vez que se trata de fatos que podem envolver a intimidade das pessoas. Os membros da comissão não poderão se manifestar publicamente sobre situação específica que pode vir a ser objeto de sua deliberação formal. Aqui ele está alertando para os membros da comissão não ficar emitindo opiniões acerca de determinado fato, acerca de determinado acontecimento dentro da administração, porque isso acaba criando um pré-julgamento. Não só um pré-julgamento na cabeça do servidor, como um pré-julgamento social, ali no caso no âmbito interno da administração. Então acaba contaminando a própria forma do servidor atuar naquele caso em concreto, beleza? Então ele fala para não ficar aí se manifestando publicamente, porque pode vir a ser caso de deliberação formal. E aí no caso, se for um caso, por exemplo, de condenação, e a pessoa já tinha se manifestado ali num pré-julgamento de que iria haver a condenação daquela pessoa, havia ali a aplicação de censura, por exemplo, o advogado que vai atuar ali junto ao processo, ele pode justamente trazer isso como matéria de defesa, alegando que já havia uma contaminação acerca do juízo de valor a ser emitido por aquele fato. Bacana? Das competências da comissão de ética. Compete às comissões de ética orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor no tratamento com as pessoas e com o patrimônio, que é justamente essa função que eu estou desempenhando aqui agora, que é de orientar, não só de cobrar os servidores, mas também tem que ter aquele dever de orientação, porque não dá para exigir a cobrança de algo que não se ensina. Se não tem um apoio para ensinar a atuação e tudo mais, não tem como você pedir ali um controle, uma forma organizada de atuação. Atuar também, compete à comissão de ética, atuar como instância consultiva de dirigentes, servidores e empregados públicos no âmbito do respectivo órgão ou entidade. Então aqui é dirimir dúvidas, tanto dos dirigentes quanto dos próprios servidores acerca de determinadas condutas, determinadas formas de agir na administração, se elas se enquadram ali como normas éticas ou antiéticas. Convocar também servidores e empregados públicos para prestar informações ou apresentar documentos, esclarecer e julgar comportamentos eticamente duvidosos. Aqui já no âmbito processual, constituir novas provas, esse caso de convocação acerca de esclarecimentos, e esclarecer e julgar o comportamento também sempre no âmbito processual, nunca emitindo um pré-julgamento de valor. Bacana? Cabe também ainda aplicar o Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo do Distrito Federal, devendo apurar mediante denúncia ou de ofício, conduta em desacordo com as normas éticas pertinentes e... Então aqui a forma que a comissão ela vai autuar o processo, ela vai instaurar ali, no caso, aquela apuração, é mediante denúncia ou mediante atuação de ofício. Cabe também às comissões aplicar o Código de Ética dos Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo do Distrito Federal, devendo apurar mediante denúncia ou de ofício conduta em desacordo com as normas éticas pertinentes. Então aqui a forma de atuação da comissão é mediante denúncia, que é quando determinada situação chega à comissão, e de ofício quando a própria comissão ela toma conhecimento ali nas suas próprias atuações. Por exemplo, um membro da comissão está andando no órgão público e ele presencia determinada situação que pode se enquadrar como uma conduta antiética. Ele tem aquele dever de instaurar o processo para apurar aqueles fatos. E a denúncia é quando chega, por exemplo, pelo canal da ouvidoria, pelo e-mail, ou algum servidor comunica a respeito de determinados fatos. Mas aí, pessoal, a denúncia ela tem que ser de uma forma ainda que minimamente fundamentada. Não dá para a pessoa chegar e denunciar, eu fui ao serviço público tal, lá o servidor, não especifica quem, lá o servidor me distratou, ele me fez isso, aquilo, outro, mas não fala onde ocorreu, não fala as características do servidor, não fala em que horário, em qual data. Então tem que trazer aí um pouco de elementos a mais, fundamentar melhor a denúncia, para fins de que a própria comissão consiga trabalhar. Porque todos nós aqui que estamos atuando somos seres humanos, então sem as mínimas informações ali de onde a gente pode pelo menos tentar buscar alguma
informação complementar para poder atuar naquele processo, fica complicado, beleza? A comissão, a CEGEP, comunicar à CEGEP situações que possam configurar descumprimento do Código de Conduta da Alta Administração do Distrito Federal. Então aqui, quando for caso, por exemplo, de uma má conduta de um servidor da alta administração, por exemplo, o secretário, o dirigente máximo, o secretário adjunto, que estiver praticando uma conduta antiética, não cabe à comissão de ética autuar o processo para que ela verifique, porque ela é subordinada justamente àquela autoridade máxima. Compete, no caso, à comissão, ela pegar aquelas informações e encaminhar para a comissão que tem essa competência, no caso, a CEGEP, beleza? Comissão Geral de Ética Pública. Do funcionamento das comissões de ética. O dirigente máximo de cada órgão ou entidade autorizará, se houver necessidade, de dedicação exclusiva dos servidores designados para integrar a comissão de ética. Então aqui, pessoal, se trata de que a comissão de ética, os servidores que a compõem, geralmente eles já possuem uma lotação pré-determinada, né? Por exemplo, eu sou lotado na correição. Mas aqui no caso, quando eu estou em atuação na comissão de ética, eu posso pedir que haja uma dedicação exclusiva se por acaso eu estiver tendo uma sobrecarga de trabalho. Então vamos supor que eu tenho muito trabalho na correição e também está tendo muita demanda na comissão. Eu posso solicitar, no caso aqui, a secretária, para que ela me autorize a ter uma dedicação exclusiva para a comissão, para fins de que eu não venha ter nos meus assentamentos ali um registro de pouco desempenho por causa de uma sobrecarga processual. E nós vamos ver também que os deveres da comissão de ética ela se sobrepõem aos deveres de origem do cargo de origem, no caso ali da lotação de origem do servidor. Ela tem uma dedicação ali exclusiva, ela tem uma análise melhor dos fatos, beleza? Compete ao dirigente máximo dos órgãos e entidades do Poder Executivo do Distrito Federal constituir a comissão de ética e garantir que tenha recursos humanos, materiais e financeiros para que a comissão de ética cumpra com suas atribuições. Então aqui cabe ao dirigente máximo ele constituir a comissão e também garantir que haja ali os computadores, que haja ali a sala, que haja ali um local apropriado para que possa ter o desempenho das atividades. Os trabalhos da comissão de ética devem ser desenvolvidos com observância dos seguintes princípios: celeridade, proteção à honra e à imagem da pessoa, proteção à identidade do denunciante, que deverá ser mantida sob reserva se este assim o desejar, e independência e imparcialidade dos seus membros na apuração dos fatos. Vamos lá, então aqui ele fala que tem que ser um processo célere, nada de processo muito demorado, fala que pode ser, que precisa também observar a proteção da honra e da imagem da pessoa investigada, ele fala também que precisa proteger a identidade do denunciante, que deverá ser mantida sob reserva se este assim desejar. A princípio, mantenha sempre a identidade dele de maneira sigilosa, justamente porque pode envolver fato que envolva a intimidade do servidor. E nós já temos o dever ali em cima de proteção à honra e à imagem da pessoa que está sendo investigada, certo? Independência e imparcialidade dos membros da comissão na apuração dos fatos, a independência é que cada membro ele pode se posicionar da maneira que ele entender acerca daqueles fatos. Ele não fica vinculado ao entendimento do seu parceiro, no caso ali do seu parceiro que eu falo, da comissão, certo? Ele não fica, dos seus pares no caso, né? Ele não fica vinculado ao posicionamento do secretário, do presidente ou do outro membro. Ele sempre pode atuar com a sua independência. E claro, desde que com imparcialidade. Não pode haver a parcialidade, o pré-julgamento, a predisposição ali de arquivar o processo ou de condenar ao final do processo, beleza? Agora no artigo 20, qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de direito privado, associação ou entidade de classe poderá provocar a atuação da comissão de ética visando a apuração de infração ética imputada a agente público, órgão ou setor específico do Poder Executivo do Distrito Federal. Aqui, mais uma vez, né, ele trouxe esse termo cidadão, só que para fins de denúncia e para fins legais há uma diferença entre qualquer pessoa e qualquer cidadão. Porque cidadão é aquela pessoa que está em gozo dos seus direitos políticos, é aquela pessoa que vota e pode ser votada também, direito eleitoral ativo e passivo. E aí fica meio estranho, né? A pessoa que vai denunciar, ela tem que comprovar que ela é cidadão, por exemplo, ela tem que apresentar no ato da denúncia que é o cartão eleitoral dela e também o comprovante, né, de que ela votou na última eleição. Na verdade, aqui ele quis dizer, a meu entender, que é qualquer pessoa, não precisa ser um cidadão. E eu trouxe essa observação acerca da ação popular, que na ação popular, sim, há necessidade de ser cidadão. Que diz assim,
A legitimidade ativa na ação popular pertence ao cidadão, seja brasileiro nato ou naturalizado, inclusive aquele entre 16 e 18 anos, e ainda ao português equiparado, no gozo de seus direitos políticos, possui legitimação constitucional para a propositura da ação popular. A comprovação da legitimidade será feita com a juntada do título de eleitor, no caso de brasileiro, ou de certificado de equiparação impostos dos direitos civis e políticos e título de eleitor, no caso do português equiparado. Então você vê que não tem muito fundamento, né, exigir ali do denunciante que ele apresente o título de eleitor dele no ato da denúncia. Então, aqui subentende que ele quis dizer que qualquer pessoa pode comunicar esses fatos para que haja apuração deles nas comissões de ética, beleza? Então, galera, nós vamos ficando por aqui e na próxima aula vamos cortar essa aula em duas porque ficou bastante tempo, então a gente continua daqui a pouco, beleza? E aí, pessoal, beleza? Vamos dar continuidade aqui no artigo 21 do anexo 3 do decreto 37297. O processo de apuração de prática de ato em desrespeito ao preceituado no Código de Ética dos servidores, dos empregados públicos civis do Poder Executivo do Distrito Federal será instaurado de ofício ou em razão de denúncia fundamentada, aquilo que nós já vimos comentado, respeitando-se o contraditório e ampla defesa pela Comissão de Ética, que notificará o investigado para se manifestar no prazo de 5 dias. Então aqui a gente vê que é necessário, durante o processo administrativo ético, observar o contraditório e a ampla defesa, que são direitos constitucionalmente previstos. E também é o direito de defesa do servidor. Muitas vezes a situação que a gente observa nem sempre é aquilo que nós estamos compreendendo. Bacana? Então, quando houver essa instauração do processo, deverá ser notificado o servidor investigado para que apresente sua resposta no prazo de 5 dias. E aqui a lei não fala se é 5 dias úteis ou se é 5 dias corridos. A princípio, como não tem a palavra úteis, nós temos que deduzir que são 5 dias corridos. Mas aí, claro, cabe da Comissão de Ética também não notificar ali o servidor, por exemplo, de sexta para sábado, né? Porque ele vai perder 2 dias, sábado e domingo é feriado, fica difícil da pessoa ali, muitas vezes, encontrar um advogado para se defender, e aí, no caso, o prazo dela que vai continuar correndo segunda, terça e quarta, ela vai ter 3 dias. Então, pode ser que seja uma matéria de defesa também, processual, justamente esse cerceamento de defesa, né, por causa dessa conduta. Lembrando que o prazo de notificação ele começa a contar do próximo dia, e não do dia de notificação. Por exemplo, se você notificou ele na sexta, não começa a contar na sexta, começa a contar no dia seguinte, no sábado. Não faça isso, né, mas seria assim a contagem. As comissões poderão requisitar os documentos que entenderem necessários à instrução probatória, inclusive promover diligências e solicitar parecer. Na hipótese de serem juntados novos elementos de provas, o investigado será notificado para se manifestar no prazo de 10 dias. Então aqui, né, a comissão ali ela atuou e ela viu que ainda não tinha elementos suficientes para se posicionar pelo arquivamento, pela condenação do servidor, e ela pede novos elementos e chega-se novos elementos de prova. Então toda prova que é juntada no processo tem que se dar à parte denunciada o direito de se defender daquela prova. E a gente vê que da notificação são 5 dias, mas de novos elementos de prova são 10 dias para se manifestar. Concluída a instrução processual, as comissões de ética proferirão decisão conclusiva e fundamentada. Tem que se posicionar se é pelo arquivamento ou se é pela condenação, pela censura, sempre de maneira fundamentada. Se a conclusão for pela existência de falta ética, as comissões de ética tomarão as seguintes providências no que couber. Aqui ele já fala, né, se for pela falta ética, porque se não for, é o arquivamento do processo. Mas se caso seja a existência de falta ética, vamos ver acerca das providências. As comissões deverão encaminhar sugestão de exoneração do cargo ou função de confiança à autoridade hierarquicamente superior ou a devolução do agente ao órgão de origem, conforme o caso. Então aqui a gente observa que a comissão ela vai sugerir, né? Ela vai propor que seja concedida, né? Que seja ali naquele caso exonerado aquele servidor ou aquela pessoa ocupante do cargo de função de confiança, certo? Ou então devolver ao órgão de origem. Quando ele fala devolver, são daqueles servidores que são requisitados, certo? Cedido quando tem cargo em comissão, requisitado quando a pessoa vem prestar serviço em outro órgão a pedido daquele órgão. Por exemplo, nós vemos na lei 840, na lei complementar 840, que pode ser
requisitado o servidor para trabalhar junto ao governador, junto ao Tribunal do Distrito Federal, né, do TJDFT, e também não está na 840 do TJDFT, mas tem esse regramento também. Mas tem lá previsto ao Tribunal de Contas e também ao Tribunal Regional Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral geralmente é um dos que mais requisita os servidores, porque ele tem ali suas atribuições administrativas quando está no ano de eleição. É também uma providência a ser tomada pela Comissão de Ética, o encaminhamento, conforme o caso, para a Controladoria Geral do Distrito Federal ou unidade específica do Sistema Correcional de que trata a Lei 4938 para exames de eventuais transgressões disciplinares. Então, aqui no caso, são duas formas de agir, né? Primeiro, ela vai sugerir a exoneração ou a devolução do servidor, e também vai encaminhar o sistema correcional para que haja apuração especificamente no âmbito disciplinar daquela instituição. No caso, se for a CEGEP, no caso, né, vai ser para o âmbito da Controladoria Geral do Distrito Federal, e se for no caso das unidades de correição, nos casos das comissões de ética, vai enviar para as unidades de correição do órgão específico. Qualquer pessoa, olha aqui o termo que a gente queria, né? A qualquer pessoa que esteja sendo investigada no recinto das comissões de ética é assegurado o direito de saber do que lhe está sendo imputado, de conhecer o teor da acusação e de ter vista dos autos, mesmo que ainda não tenha sido notificada da existência do procedimento investigatório. Então aqui é quando a pessoa ainda não foi notificada, mas ela já tem ciência que já tem um processo contra ela sendo observado, sendo ali instaurado pela comissão de ética. Ela tem esse direito de saber. Então, aqui nesse caso, se a pessoa ela requisita a comissão de ética conhecer do processo, a comissão de ética já envia justamente com aquele prazo de 5 dias para que ela se manifeste. Já aproveita e notifica, beleza? As comissões de ética não poderão se eximir de fundamentar o julgamento da falta ética do servidor, empregado ou prestador de serviço contratado, alegando a falta de previsão no Código de Ética do Poder Executivo do Distrito Federal, cabendo-lhe recorrer à analogia, aos costumes, aos princípios éticos e morais conhecidos em outras profissões. Bom, quais profissões seriam essas? Aqui, né, ele está comparando as comissões de ética com as atribuições dos magistrados, dos juízes. O que seria aqui, nesse caso, um certo princípio da inafastabilidade de jurisdição, mas é um pouco contraditório a gente ter esse tipo de regramento, porque as comissões de ética não possuem jurisdição. Jurisdição é o poder-dever do Estado de dizer o direito no caso concreto, e só quem tem esse poder-dever é o Poder Judiciário, e dentre os órgãos do Judiciário estão os juízes, certo? As comissões de ética sequer têm a palavra final, porque no Brasil nós adotamos o sistema inglês de contencioso, que é o Poder Judiciário que dá a palavra final. Se fosse o contencioso francês, do modelo francês, que aí sim, na esfera administrativa, haveria essa palavra final no âmbito administrativo. E aí ele fala que deve ser sempre, não poderão se eximir de fundamentar o julgamento, porque todo ato administrativo ele precisa ter seu fundamento. Bacana? Vamos lá então. Havendo dúvida quanto à legalidade, a comissão de ética competente deverá ouvir previamente a assessoria jurídica do órgão ou entidade. Aqui, né, nós já vemos que ele dá uma relativizada no que ele havia acabado de falar, porque ele fala lá em cima que é recorrer à analogia, ao costume, aos princípios éticos, mas como nós estamos vendo, não cabe esse tipo de atuação para as comissões. Mas aqui é uma crítica, né, de professor, né, mas no caso da atuação nós enviaríamos, nesse caso, a questão para a Comissão Geral de Ética se manifestar. No caso concreto, a comissão faz isso. Bacana? Mas aí fica essa crítica, porque aqui embaixo mesmo ele já fala que se houver dúvida jurídica, aí encaminha para a JL, para a Assessoria Jurídica Legislativa, porque nem sempre na Comissão de Ética vai ter pessoas ali formadas em direito para entender o que seria, a princípio, o princípio da inafastabilidade de jurisdição. Beleza? A conclusão da apuração não acabará em 20 dias, contado da data de instauração do processo, admitida a prorrogação por igual período. Então aqui a gente vê que o lapso processual das comissões de ética, do PAI, né, do processo administrativo ético, é de 20 dias, a princípio 20 dias corridos. Mas perceba que ele fala admitida a sua prorrogação por igual período, ele não fala admitida 1, 2, 3 prorrogações, ele fala admitida a sua prorrogação. Mas sempre que for prorrogar, deve ser por ato fundamentado, beleza? Das disposições finais. Os trabalhos na Comissão Geral de Ética Pública e nas comissões de ética são considerados relevantes e têm prioridade sobre as atribuições próprias dos cargos de seus membros, quando estes não atuarem com exclusividade na comissão. Aquilo que nós já havíamos falado. Os trabalhos da Comissão de Ética eles são prioritários às atribuições
propriamente de origem de lotação do servidor, quando não houver essa atuação exclusiva. Os órgãos e entidades da administração pública do Distrito Federal darão tratamento prioritário às solicitações de documentos necessários à instrução dos procedimentos de investigação e instauração da Comissão Geral de Ética Pública e pelas comissões de ética. Então, nós temos essa prioridade na hora de receber determinadas informações dos órgãos e das entidades da administração pública. As autoridades competentes não poderão alegar sigilo para deixar de prestar informação solicitada pela Comissão Geral de Ética Pública e pelas comissões de ética. Então, para nós da comissão, como nós estamos também apurando outros fatos, seria como uma instância administrativa, não cabe para nós essa alegação de que determinado dado, determinado fato é de caráter sigiloso. Aqui ele já está falando que essa aplicação de sigilo não cabe às comissões. Então, a autoridade ela tem o dever de prestar aquela informação. A infração de natureza ética cometida por membro da Comissão de Ética será apurada pela Comissão Geral de Ética Pública. Então, aqui seria o foro, privilegiado dos membros da comissão, que eles vão se reportar, eles vão ter que sofrer o processo perante a Comissão Geral de Ética Pública, e não perante, ali no caso, a própria autoridade do órgão, e sim a Comissão Geral de Ética Pública. Dos recursos, caberá recurso ao dirigente máximo do órgão ou entidade nos julgamentos exarados pela comissão de ética. Então, quando a pessoa ali sofre, por exemplo, uma censura no processo administrativo ético, o recurso que ela vai direcionar é para o chefe daquela comissão. No caso aqui, por exemplo, seria para o secretário, para a secretária de Estado. No caso da CEGEP, será para o governador do Distrito Federal. Beleza? O recurso deverá ser fundamentado e interposto perante a própria comissão ou a CEGEP, cabendo a essas o juízo de reconsideração da decisão em 5 dias, ou neste prazo encaminhá-lo devidamente instruído ao dirigente máximo do órgão ou entidade. Aqui fala acerca, do juízo de reconsideração. Mas perceba primeiramente que ele fala que o recurso ele tem que ser fundamentado. Não basta você dizer, eu não concordo, envia recurso. Tem que justificar o que você não concorda, o que você achou ali que está em desacordo com a real análise dos fatos. E também que esse recurso ele vai ser interposto, ele vai ser proposto perante a própria comissão. Então você vai direcionar ele para a autoridade máxima do órgão, mas na hora de protocolar você vai enviar para a própria comissão, porque aí a comissão ela vai ter esse juízo de reconsideração. O que seria isso? A comissão vai analisar o seu recurso e ver se aquilo que você propôs no seu recurso faz realmente sentido processual, se está de acordo e que seria mais justo atuar daquela maneira. Bom, mas se a comissão não entender dessa forma, aí sim ela encaminha para a autoridade máxima do órgão ou da entidade. Diz também que são irrecorríveis as instaurações e demais deliberações da referida comissão. Então, a fase de autuação processual, a fase de pedido de novas provas, nada disso tem como recorrer. Só tem como recorrer ao final do processo. Caberá recurso ao governador do Distrito Federal no caso dos julgamentos das Comissões Geral de Ética Pública, aquilo que nós já havíamos comentado. Dos canais, pessoal, que a gente deixa aí para vocês, o canal do GDF para comunicação de denúncias, se você quiser mandar sua denúncia para a Comissão de Ética, mandar sua dúvida, alguma coisa, tem aqui no caso da SEDES-DF, nós temos que é o e-mail da setica@sedes.df.gov.br, também pode ser encaminhado pelo canal da ouvidoria no telefone 162 ou pelo canal do Participa DF na internet. Beleza? Eu espero que você tenha gostado desse curso. Vou deixar para vocês também aí a nossa cartilha de ética aqui da Comissão de Ética da SEDES-DF. Então, pessoal, beleza? Muito obrigado pela sua audiência e continue aí que sempre tem mais coisa para aprender.